Olá, crianças! É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma semana, para juntos louvarmos ao nosso Deus, estudarmos Sua Palavra, fazermos algumas atividades especiais, memorizar versículo. Que bênção de Deus na vida de vocês e na nossa vida também. Aproveite que esse seja um dia de festa, o dia do Senhor para a sua vida. Deus te abençoe. Vamos começar nosso louvor. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.
Hoje a Tia Mi vai falar especialmente para vocês, os maiorzinhos da nossa igreja. O recado é para vocês hoje. E a tia quer começar hoje com vocês o nosso estudo lendo 2 versículos aqui do livro de Provérbios. Então eu vou abrir aqui a minha Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1, e vou ler com vocês os versos 8 e 9. Se você tá sem a sua Bíblia, corre lá que dá tempo de pegar. Vamos lá, vamos ler junto esse pedacinho da palavra de Deus, tá? Aliás, na aula de hoje a gente vai folhear um pouquinho a nossa Bíblia, tá bom? Então fica com a sua Biblinha aí pertinho de você pra gente fazer as leituras, tá bom? Enquanto eu fiquei falando aqui, eu tenho certeza que já deu tempo de você correr e pegar a sua Bíblia aí, né? Vamos lá? Provérbios capítulo 1, versos 8 e 9 diz o seguinte: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O sábio Salomão, que foi quem escreveu esse livro de Provérbios, ele começa esses 2 versos com as palavras filho meu. É certo dizer que essa forma de falar, de chamar as pessoas de filho, de filhinho, é uma forma muito carinhosa. A gente só chama de filho quem a gente ama muito, né? Então, aqueles jovens, aquelas crianças que são bem chegados a nós. Eu vivo falando, ai filhinho, vem cá com a tia, ai filhinho, vem aqui. É o jeito que a gente fala. E aqueles que a gente considera como filho, dificilmente nós vamos desejar algum mal. A Bíblia mesmo diz essas palavras do Senhor Jesus. Então agora é hora de você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, lá no Novo Testamento. A minha aqui já estava marcadinha, mas a sua, você chega lá, capítulo 7. E agora nós vamos ler 2 versículos, os versos 9 e 10. Veja o que o Senhor Jesus fala. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Então, dessa forma, a gente pode entender que as palavras desse livro aqui de Provérbios são instruções para o nosso bem. É isso aí. O provérbio começa falando sobre obediência ao papai e à mamãe, aos seus responsáveis aí na sua casa. As instruções, o ensino do papai e da mamãe ou dos seus responsáveis são a preparação para a sua vida. E sabe o que chama a atenção? É que depois que ele estabelece que nós temos que ter temor ao Senhor, lá no verso 7, vou ler aqui. O temor do Senhor é o princípio do saber. Depois que ele fala isso, o cara mais sábio do mundo, o rei Salomão, faz com que a gente volte os nossos ouvidos aos conselhos dos nossos pais ou dos nossos responsáveis. Mas essa ideia de ouvir os nossos pais não é novinha não. Veja que Moisés já tinha dito isso para o povo muito tempo atrás. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como a tia já disse, os pais da gente, os nossos responsáveis, dificilmente vão levar a gente para caminhos de tristeza ou ensinar o caminho errado, porque eles nos amam. É assim que é. E sabe como é que é? É como se o sábio estivesse dizendo hoje, nos dias de hoje, pra gente da seguinte forma: rapaziada, vocês acham que seus pais são quadrados, ultrapassados? Mas se vocês quiserem ter um bom emprego, ir bem nos seus estudos, ser cercados de amigos legais, ouça aí os seus conselhos, ouça a instrução, o ensino dos seus pais, ouça o ensino das suas mães. Eles já viveram muita coisa nessa vida e sabem onde se escondem os problemas. Eles guiarão vocês pelos caminhos mais fáceis, E o verso 9 diz qual que vai ser a consequência se você ouvir os ensinos do papai e da mamãe.
Eles serão como diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O diadema e o colar são enfeites, tipo joias, que chamavam a atenção das pessoas. Eram ornamentos, enfeites que indicavam que ali estava uma pessoa especial, fora do comum. Em alguns lugares, as pessoas usavam esses enfeites como indicadores de nobreza ou realeza. É o que o provérbio quer passar. A sabedoria e o bom ensino são marcas visíveis de quem ouve os conselhos de Deus e do papai e da mamãe. Quando a gente lê um único capítulo do livro de Deuteronômio, o capítulo 6, então vai lá na sua Bíblia, abre Deuteronômio, capítulo 6. A gente chega a uma conclusão muito importante, gente. Os riscos que a geração de hoje, ou seja, você, eu, as crianças, o risco que a gente corre são exatamente os mesmos do passado. E sabe qual é esse risco? Esquecer-se quem é Deus. E com o tempo, a gente acaba até deixando de se relacionar com Ele. Moisés, então, foi orientado a transmitir, ao ensinar o povo de Israel os caminhos mais corretos para manter a nação, o povo, ligada ao Senhor, o único Deus. Já nos primeiros versos do livro de Deuteronômio, que você vai acompanhar aqui na tela, fica evidente, fica muito claro a responsabilidade das famílias e o papel do papai e da mamãe no processo de formação espiritual seu. É isso aí. Então aqui eu vou destacar pelo menos 3 aspectos fundamentais. Vamos ver? Não tem jeito. O papai e a mamãe são os seus discipuladores. Existe uma história a ser contada e ela precisa ser contada e recontada. Os mandamentos e testemunhos que o Senhor ordenou precisam ser obedecidos. E o próprio Deus nos dá razão para ouvirmos as suas palavras. Vamos ver o que diz o verso 24 do capítulo 6 de Deuteronômio? Diz assim: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus. Olha para quê? Para o nosso perpétuo bem, para o nosso bem eterno, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Os israelitas estavam prestes a entrar em Canaã, que era a terra prometida. Logo, eles estariam desfrutando de todas as bênçãos que o Senhor tinha prometido que ia acontecer naquela terra. Quando o período de paz e o conforto chegasse, quando eles estivessem bem estabelecidos, o povo não podia cair na tentação de esquecer quem é que tinha levado eles até lá. Por isso, a lembrança dos milagres de Deus deveria manter o nome do Senhor vivo na memória das crianças e da nova geração. E aí, quando no futuro os filhos perguntassem sobre o significado das leis de Deus, os pais deveriam saber contar tudo o que tinha acontecido, desde o dia que eles foram libertos lá no Egito. Quando a tia Mi estava estudando esse livro de Deuteronômio, esse capítulo 6, eu comecei a lembrar de um desenho animado que eu tenho certeza que ou você já viu, ou você já ouviu falar, e quem sabe você até assista hoje, não tem problema. O ponto de partida desse desenho é alguma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás, quando um mago ajudou os Kwamis, que são uns bichinhos assim, que voam, bem bonitinhos, a interagir com os seres humanos, a se relacionar com os seres humanos por meio de joias mágicas chamadas de Miraculous. 2 delas são as mais poderosas do que todas as outras. A que representa o poder da criação e a que representa a destruição. Quando essas 2 se unem, o usuário, quem está com os 2 Miraculous, ele ganha poderes semelhantes a um deus. Coincidência ou não, no enredo desse desenho, tem um livro com informações registradas de uma forma de código. De acordo com a página da internet do desenho, lá desse desenho que a tia está contando, como poucas pessoas sabem decifrar esse código, esse tal código, a memória
das pessoas, a maioria das pessoas, permanece ignorante desses poderes. Elas não sabem que esses poderes existem, não chega na cabeça deles. Muito interessante, né? Então, ó, miraculos, livro, código. Te lembra alguma coisa? Que história te faz lembrar? Ah, já matou a charada, né? No passado, Deus disse para o povo de Israel que eles tinham que usar todos os recursos disponíveis, incluindo livros, sinais, para que a miraculosa história do livramento do Egito não fosse esquecida pelas novas gerações. O objetivo era que o nome de Deus e os seus feitos fossem constantemente lembrados. Essa seria a melhor proteção contra tudo de errado que eles teriam em contato. Então, pessoal, a gente não pode descuidar dessa missão que foi dada pra gente. Tendo a Bíblia como fonte original e base de tudo aquilo que a gente acredita, nós temos que usar todos os recursos, e podem até ser e devem ser os disponíveis, os tecnológicos até, para contar a verdadeira história da salvação do ser humano e apresentar quem de fato tornou possível, não só para vocês, crianças, mas também para os jovens, os adultos, os idosos, para todo mundo que mora aí na sua casa. O Espírito Santo não vai deixar ninguém na ignorância, pode ter certeza. Decifrar o código é uma possibilidade estendida a todos nós. A gente consegue fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. É por isso que o ensino da Bíblia é algo que deve acontecer na minha casa, na sua casa. Você pode me perguntar, mas tia, é só na igreja, na escola dominical, nas aulas do culto infantil, na UCP, que a gente tem que aprender a Bíblia? Que história é essa da gente ensinar e aprender a Bíblia na nossa casa? Quem inventou isso, tia? Bem, essa ideia não é tão nova assim. Veja aí. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ouça isso. Moisés já tinha dado essa dica aí para o povo de Israel. E sabe de uma coisa? O próprio Senhor Jesus usava a casa dele para ensinar as pessoas. Sabiam disso? Várias passagens bíblicas mostram o Senhor Jesus em casa, na casa dele, ensinando, contando a palavra de Deus para as pessoas. E agora você vai conhecer algumas passagens bíblicas que contêm essa verdade. Marcos 2, de 1 a 12, João 1, 37 a 39, Mateus 9, 28 a 30 e Mateus 13, 36 a 52. Então, em todas elas, Jesus ensinou, estudou e curou dentro da sua própria casa. Então, se Jesus fez isso, nosso Senhor, nós também podemos, na verdade, nós até devemos aproveitar o nosso lar para aprender e para ensinar a palavra de Deus. Por isso, hoje a tia Mi quer te ensinar algumas técnicas e também a importância da Bíblia nas nossas vidas. Eu vou me imaginar agora uma situação diferente, tá? Vamos imaginar que você tá doente e você não tá se sentindo muito bem, sabe? Aí você vai ao médico, ao pronto-socorro para ver o que tá acontecendo. Mamãe e papai te levam lá. Aí a enfermeira entra na sala e diz que vai tirar sua temperatura. Toda vez que a gente vai no hospital eles fazem isso, né? Essa triagem, né? Mas ao invés de colocar o termômetro embaixo do seu braço ou na sua testa, e hoje tá até na moda, né? Que coloca, aproxima, só nem encosta na sua testa. Vamos imaginar que a enfermeira, ela pega o termômetro, pede o seu sapato, ela me dá seu sapato aqui. Aí ela coloca o termômetro dentro do seu sapato. Aí depois de alguns minutos, alguns segundos, ela fica segurando o seu sapato, o termômetro dentro. Aí ela tira o termômetro e ela diz: isso tá ótimo, não tem febre, tá tranquilinho. O que você responderia? Eu diria: é lógico que tudo tá bem, fofinha. Você usou o termômetro da maneira errada. Nesse cenário,
Usado dessa forma, dentro do meu sapato, do seu sapato, o melhor que o termômetro pode fazer é medir a temperatura que está no sapato. Não é o termômetro que está quebrado, mas a verdade é que ele foi usado da maneira errada. Do mesmo jeito acontece com a Bíblia. Se não usamos a Bíblia corretamente, a gente perde a verdade, os ensinos que estão esperando por nós para a gente acessar. A Bíblia foi o jeito que o Senhor escolheu para se revelar para nós. Se queremos ter, ser e fazer tudo que Deus desejou para que a gente fizesse, a gente tem que ler a Bíblia com as melhores ferramentas e com as melhores intenções. Para a minha própria caminhada cristã, para a sua caminhada cristã, eu vou ensinar para vocês algumas dicas para te ajudar nessa caminhada, tá? Vou compartilhar com vocês 6 dicas. Entenda o contexto. Crie um hábito. Pratique a memorização. Aprenda em conjunto com alguém. Divida o que aprendeu. Use as ferramentas certas. E ore sempre enquanto você estuda. Então, a tia está aqui encorajando você a ler, a estudar mais a palavra de Deus no seu lar. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia? Como que ela foi formada? Confere aí. A Bíblia tem 66 livros diferentes. Foi escrita em algumas línguas. Demorou mais de 1.500 anos para ficar completa. Foi escrita por mais de 40 autores diferentes, todos inspirados por Deus. E apesar desses 66 livros terem sido escritos separadamente, todos eles têm um tema que está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento: a redenção da humanidade por nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Todos os livros narram essa mesma história: criação, queda e redenção. Vocês sabiam que existem mais de 300 profecias escritas no Antigo Testamento que viraram reais na vida do nosso Senhor Jesus? Ele cumpriu todas elas durante a sua vida, o seu ministério. E como essas profecias elas foram escritas em épocas diferentes, por pessoas diferentes, em lugares diferentes, e não teria como elas terem sido combinadas. Já pensou se um profeta falasse pro outro, mandasse um WhatsApp falando: ei, que tal a gente escrever isso aqui? Você escreve no seu livro, eu escrevo no meu, vamos lá, vamos combinar. Não tem como, elas foram escritas por pessoas diferentes, em lugares, em épocas diferentes. O Senhor Deus fez tudo isso acontecer para que a gente pudesse crer nele e na sua redenção que é perfeita. Então você pode continuar perguntando: tia, por que eu tenho que estudar a Bíblia? Qual é a utilidade dela para mim, para minha vida? Aqui está o que a própria Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Acompanha comigo a minha leitura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A primeira informação nos dada nessa passagem de 2 Timóteo 3,16 é que a Bíblia ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ela é útil. E para que ela é útil? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A gente pode pensar como as nossas vidas seriam afetadas se a gente parasse de estudar a Bíblia. Talvez a gente não sinta uma grande diferença no primeiro dia, na primeira semana. É como se a gente parasse de uma vez por todas, assim, parasse de tomar um remédio para uma doença que a gente tem. Podemos achar até que o remédio não vai fazer tanto efeito, a falta do remédio não vai mexer tanto com a nossa saúde. Mas se a gente parar de tomar, nós vamos sentir uma diferença tremenda ao longo dos tempos. Podemos achar até que a Bíblia não está nos ensinando tanto, mas se a gente tirar ela das nossas vidas, a gente vai ver como a gente sente falta da sua leitura.
contar pra vocês que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é assistir programas culinários na televisão. Esses que ensinam a gente a cozinhar, sabe? E ouvindo algumas entrevistas dos maiores cozinheiros do mundo, todos eles concordam numa coisa só. O elemento mais importante na cozinha é, sem dúvida, o ingrediente. Quanto mais raro ou mais fresco o ingrediente for, mais maravilhoso o prato vai ficar. Para nós, os estudantes da Bíblia, nossos maiores ingredientes são as ferramentas que usamos para tentarmos entender as Escrituras. Se usarmos boas ferramentas, desenvolveremos um entendimento maior da palavra e a gente vai conseguir aplicar as verdades bíblicas no nosso dia a dia. Já que a Bíblia é a maior carta de amor que Deus nos escreveu, nos deu, a gente tem que aprender melhor como ler, como entendê-la, certo? O melhor jeito de fazermos isso é esse. Descubra as melhores ferramentas para te ajudar a entender a Bíblia. E ore para que Deus o guie e você entenda e use melhor essas ferramentas. Estudar as Escrituras é vital para nossa intimidade e amizade com Jesus. Mas só ler não vai levar a gente muito longe, não. Se a gente quer crescer em Cristo, nós temos que praticar o que a gente lê. A palavra de Deus é como se fosse a nossa arma. Ela é viva, ativa e mais afiada que uma faca de 2 gumes. E quando a gente entesoura a palavra de Deus nos nossos corações, ela não só vai ajudar a gente a se desviar do pecado, mas também vai nos ajudar a batalhar contra os nossos inimigos. Sim, porque a gente tem um inimigo grande e a última coisa que ele quer é que a gente creia e confie em Deus e na Bíblia. E esse inimigo está torcendo para que você ignore tudo que você aprendeu. Mas a coisa mais poderosa que a gente pode aprender com a Bíblia é que se a gente está com Cristo, podemos aplicar todas as verdades da Bíblia às nossas vidas. E existem algumas mentiras que muitas vezes a gente acredita que são verdades. A mentira diz para você que você é um fracasso. Mas Deus diz que você pode tudo porque Ele te fortalece. A mentira pergunta que Deus é esse que deixa as coisas acontecerem? E a verdade diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É claro que existem outras tantas mentiras que acreditamos porque a gente não lê, não estuda a Bíblia e pior, a gente não pratica. Deus nos deu a sua palavra para que a gente pudesse saber a verdade, porque ela é a verdade que nos liberta de todas essas mentiras. Ler, estudar e praticar a Bíblia em nossa casa vai nos ajudar a confiar mais em Deus diariamente, porque Ele é verdadeiro nas suas promessas. E na sua palavra tem inúmeras promessas para você mesmo. Deus nos prometeu, e se Ele prometeu, Ele cumpre. A Tia Mi agora quer que vocês leiam cada uma delas, junto com o papai ou seus responsáveis. Nós vamos colocá-las agora aqui. 1 João 1:9, Mateus 11, de 28 a 29, João 8:12, João 15:5, Tiago 1:5 e Romanos 10:9. Agora pensa, para você pensar, tá bom? Qual é o seu maior desafio? Qual o desafio que você está enfrentando agora mesmo? Pensa aí. Passa depois algum tempo pesquisando na sua Bíblia textos que podem ajudar você a aplicar a palavra de Deus para que você ande em vitória em cada um deles. Agora a Tia Mi vai deixar com vocês a atividade. Então presta atenção que é uma atividade muito legal. A gente pode facilmente encontrar por aí inúmeras ferramentas que podem nos ajudar a entender melhor a Bíblia. Então existem comentários, dicionários, concordâncias, mapas, versões, aplicativos e muito mais. Mas a primeira ferramenta que eu encorajo você a procurar é muito simples.
encontre a melhor versão da Bíblia para você. Graças a Deus, com ferramentas como o app da Bíblia, o aplicativo da Bíblia, nos dão acesso a dúzias de versões. Então, para começar, você vai fazer o seguinte exercício. Você vai escolher o seu versículo favorito da Bíblia, aquele que você ama, que você sabe de cor. Pode até ser o versículo que a tia Esther vai ensinar para vocês agora no projeto Decoração. Pode ser, não sei. Você vai escrever esse versículo num papel. Vai lá. Depois você vai procurar esse mesmo versículo e vai escrevê-lo em 5 versões diferentes da Bíblia. Depois que você fizer isso, você vai fazer uma análise, vai analisar que diferenças tem entre essas palavras, que semelhanças, o que tem de igual e o que tem de diferente em cada um deles. Qual dessas versões você consegue compreender melhor? Feito isso, você vai ter descoberto, então, a sua versão da Bíblia. E aí, é só começar a aproveitar. Ai, tomara que elas cheguem logo. Oi, pessoal! Eu tô aqui aguardando as minhas amigas entrarem nessa videochamada. Sabe, depois de tudo que a gente aprendeu, primeiro como é a Bíblia, depois a importância de estudarmos a Bíblia e por fim algumas estratégias e ferramentas para estudar melhor a Bíblia, eu não tive dúvida. Eu tive que compartilhar tudo isso com as minhas amigas. Sabe por quê? Porque quando a gente tem uma excelente notícia, não podemos nos calar. Temos que compartilhar isso com as pessoas que a gente ama, com os nossos amigos. Na minha casa acontece o ensino, e esse ensino pode abençoar outras casas, a sua casa. Eu aprendo aqui na minha casa, você pode aprender na sua. Mas, como somos família, o corpo de Cristo, irmãos em Cristo, a minha casa é a sua casa. Tudo isso que você aprendeu hoje pode servir para ajudar outras pessoas. O ensino da Bíblia deve acontecer na sua casa, mas não tem que ficar preso aí. Você pode e deve chamar outras pessoas para também aprender a Bíblia, assim como você. Daí, poderemos abençoar nossa casa e a casa dos outros, como se fosse uma só casa. Se não estivéssemos em pandemia, com certeza a gente poderia ir uns nas casas dos outros, estudar e ensinar a Bíblia. Poderíamos também abrir as nossas casas e receber as pessoas aqui. Mas, como estamos em casa, podemos ainda usar os meios virtuais para fazer isso. Pela internet, sua casa pode ser o canal de bênçãos para outros. Ainda desse modo virtual, você pode ir à casa dos outros e deixar os outros entrarem aí na sua para aprenderem juntos a palavra. Sabe por quê? Porque a minha casa, a sua casa, é lugar de ensino. Em breve, por meio dos pequenos grupos que o pastor tem explicado pra gente todos os domingos, poderemos estudar a Bíblia, não só em casa, mas a partir de casa para outras casas. Minha casa, sua casa. Opa, acho que minhas amigas estão chegando na videochamada. Eu vou nessa, tá? Um beijo, tchau! Olá, crianças! Estamos de volta com decoração. Muito bem, vamos recordar o versículo da semana passada? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Eu gostei muito de ver os vídeos de quem enviou no WhatsApp da UCP. Vocês estão de parabéns, viu? E o versículo dessa semana é: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Para nos ajudar no método dessa semana de memorização, eu vou pedir uma ajuda. Olá, queridos alunos! Eu estou aqui para ajudar vocês a memorizarem mais um versículo. Vamos lá? O versículo de hoje é: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16.
Muito bem, o método para vocês memorizarem esse versículo é: eu vou tirar as palavras e vocês vão preenchendo com as palavras que eu tirei e vão memorizando, tá bom? Então nós vamos começar tirando a palavra escritura, tá bem? Vamos dizer? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Agora eu vou tirar a palavra inspirada. Vamos lá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Muito bem, agora vamos tirar a palavra Deus. Vamos lá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Muito bem, agora eu vou tirar mais uma palavra, a palavra útil. Vamos lá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. E agora vamos tirar a palavra ensino. Agora tá ficando difícil, né? Vamos lá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. E agora vamos tirar a palavra repreensão. Muito bem? Vamos lá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Muito bem, agora eu vou passar para a palavra correção. Tirei a palavra correção. Vamos lá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. E agora vamos tirar educação na justiça, tá bem? Vamos lá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. E aí, já memorizaram? Vamos dizer todo o versículo agora? Vamos lá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Apliquem esse método a qualquer versículo, vai tirando as palavras e completando com a sua memória. Você consegue. Muito bem, agora vocês já têm o método. Agora é com vocês. Memorizem, podem memorizar esse que a gente já disse e mais um. E nos envie no grupo do WhatsApp, tá bom? Quero ver os vídeos. Um beijo, tchau! O filho sábio ouve a instrução do pai. Provérbios 13:1. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 3:1. Como é feliz aquele que não segue conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Salmos 1:1. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Salmos
3, 5. Ter com a formiga, ó preguiçoso, considera seus caminhos e se sabe. Provérbios 6:6. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Olá, crianças! Mais uma vez estivemos juntos aqui, louvando, participando do projeto de coração e aprendendo mais um pouco da Palavra de Deus. E essa semana nós vimos o quanto é importante estudarmos a Bíblia em nossas casas, com a nossa família, com os nossos amigos. Então fica aí, tá bom? Não deixe de estudar a Bíblia, assim nós saberemos sempre a vontade de Deus. E nós vamos nos despedindo aqui, mas antes nós vamos orar e agradecer a Deus por termos acesso à Bíblia e podermos estudar. Então, feche seus olhos e vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos aprender sobre a Palavra de Deus, que nós também possamos praticá-la. Nos ajude, Pai, a sempre aprendermos um pouquinho mais. Abençoe a nossa semana, abençoe o nosso lar e a nossa família. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Um beijinho e até semana que vem.